E aquele homem vivia feliz na sua bela casa, quando de repente apareceu alguém e perguntou: essa casa está à venda? Ele falou: não, de forma nenhuma. Então o comprador fez uma oferta altíssima e ele se manteve irredutível. Então o comprador foi embora e voltou alguns dias depois e aumentou ainda mais a oferta. Ele falou: não, eu me sinto muito bem nessa casa, eu recebi ela de herança e ela representa muito para mim. O comprador então perguntou: você estaria disposto a vender só um prego dessa casa, aquele prego que está lá na sala? O dono da casa pensou: que mal tem eu vender um prego só. Fizeram um negócio, contrato assinado e foi embora. Alguns dias depois ele voltou, então o comprador voltou e pendurou uma carcaça de um bicho podre, um animal podre na sala. O homem foi contestar, mas não teve como, porque ele mostrou o contrato. Aos poucos, aquele cheiro foi adoecendo aquele homem, né? E ele não teve outra opção senão abandonar a casa. É assim que o inimigo faz, ele só quer uma brecha na nossa alma. Sim, porque, olha, esse tempo agora do carnaval, quantos pregos foram vendidos? Quantas casas, quantas almas foram vendidas ao demônio? Não num contrato mesmo lá de cartório, não, não, mas por fazer a vontade do demônio. Quantas pessoas hoje estão amarradas por conta do que viveram nesses dias de carnaval, dos absurdos que viveram. Quantas coisas a gente viu de acidentes, de mortes, de famílias destroçadas, mas o pior é que ainda o pior a gente não vê, porque é espiritual. São as contaminações espirituais, perdão. A igreja é sábia e ela nos propõe esse tempo agora de quaresma e nos dá as ferramentas, a oração, a penitência e a caridade. Por quê? Porque Deus nos criou corpo, alma e espírito. Quando o espírito manda na alma, a gente vai pelo caminho certo e domina o corpo e leva o corpo para o caminho certo. E nós estamos dentro da nossa casa. Mas quando nós colocamos o nosso corpo para fazer as nossas vontades, a gente expulsa o espírito. Então fica só o corpo mandando na alma, o corpo mandando na alma. Foge da dor, busca o prazer. Foge da dor, busca o prazer. Esse é o grande perigo. O pecado original nos leva a isso. Santo Tomás de Aquino nos ensina que não é que o pecado original, a concupiscência, nos leve ao pecado. Ela nos leva a um prazer desordenado e isso acaba ofendendo a Deus. Porque nós buscamos o prazer fora da época, fora do tempo, fora do permitido por Deus. Carnaval é isso. Quantas aberrações. É o sexo vivido fora do casamento. Veja, o ato sexual vivido dentro do matrimônio e fora do matrimônio, fisicamente é o mesmo. Mas a intenção, o pecado é que contamina. É tempo de quaresma agora. É tempo de nós fazermos penitência com o coração aberto para alcançar a graça de Deus, de voltar a morar na nossa casa de novo. Não importa se você vendeu um prego, se você vendeu toda a casa. Deus tem um plano para nos resgatar. Através da penitência, da caridade, da oração nessa quaresma, através do jejum. Nós vamos mortificando o nosso corpo para fazer as vontades do nosso espírito, para convidar também o Espírito Santo que venha nos guiar, que venha nos fortalecer. A quaresma é um tempo de graça, é um tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem novamente. É um tempo de nós colocarmos para fora essa carcaça de bicho morto que está dentro de casa. É tempo de limpar a nossa casa. E a gente limpa isso como? Buscando a confissão. Fazendo uma confissão sincera, nos colocando mesmo como penitentes diante de Deus, nós podemos limpar a casa, a nossa alma. Podemos arrancar esse prego, nós podemos rasgar esse contrato desse prego que nós vendemos. E aí sim, nesse tempo de penitência que a gente faz, né, que é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que a gente faz esse sacrifício, a gente recebe a graça. Se nós não entendermos que é uma graça, que é um caminho de mão dupla, vai o sacrifício e vem a graça, nós vamos ficar só nos lamentando pelo sacrifício que nós fazemos. Ou Jesus nos pede hoje para zelar para não cair na vanglória, de fazer a penitência, mas cair na vanglória. Deus te abençoe
Boa quaresma.